tudo bem com vocês? Eu acho que eu me atrasei hoje para contar a história para vocês. Como vocês bem podem ver, eu tô de pijama ainda, tô aqui com o meu ursinho, com o meu cobertor. É que hoje tava frio, né? Daí eu queria dormir um pouquinho, queria descansar um pouco. Mas agora pensando, já que eu tô aqui com essa roupa de dormir e o meu tapa-olho, eu lembrei de uma história de um cara chamado Samuel. Você sabe quem é esse camarada? Pois é, quando eu acordo de manhã bem cedinho, eu sempre gosto de ler a Bíblia, né? E esses dias atrás eu li na Bíblia sobre a história de Samuel. Então preste bastante atenção. Se você quiser me acompanhar, essa história está baseada lá em 1 Samuel. É um livro do Antigo Testamento, tá? Então vai estar bem no início quase, tá bom? Então 1 Samuel capítulo 3. Eu vou contar uma partezinha para vocês. Combinado? Então preste bastante atenção. Olha só. Samuel, quando criança, ele foi totalmente dedicado para Deus. Quando Samuel já nasceu, quando ele estava um pouquinho maior, que não precisava mais tomar tite e essas coisas assim, então Ana levou seu filho, chamado Samuel, lá para servir a Deus no templo. E lá no templo tinha um senhor chamado Eli. Ele era um senhor velhinho já. Isso aí. Então, aconteceu que um dia Samuel estava dormindo, assim como eu estava dormindo, tá? Daí eu acordei agora. Mas aconteceu um pouquinho diferente para Samuel. De repente, Samuel, quando estava lá dormindo, uma voz disse: Samuel, Samuel. Samuel acordou, olhou em volta e foi correndo lá para o seu amigo chamado Eli. E ele disse: Eli, você me chamou? E ele disse: não, Samuel, vai dormir. E daí ele foi lá, voltou e continuou dormindo de novo. Foi lá, dormiu mais um pouco. De repente, Samuel, Samuel. E ele olhou em volta e pensou: quem me chamou? E ele foi lá correndo de novo: Eli, você me chamou? E ele disse: não, Samuel, vai, deita e dorme. Tá bom. Então Samuel foi dormir pela terceira vez. Vai lá, dormiu mais um pouquinho. De repente, Samuel, Samuel. Ele acordou, foi correndo: Eli, o senhor me chamou? E sabe o que ele disse? Samuel, será que não é Deus que está te chamando? Então Samuel ficou pensativo e voltou a dormir. Foi lá, dormiu mais uma vez. Samuel, Samuel. Ele abriu os olhos e disse: Senhor, eis-me aqui. E então Deus falou com Samuel. E ele disse para Samuel que ele iria fazer alguma coisa. Então Samuel ouviu tudo que Deus tinha para falar e ele teria que falar tudo aquilo para Eli depois. Sabe que Deus falou para Samuel? Que ele iria castigar a família de Eli. Por quê? Porque os filhos de Eli eram muito ruins. Vejam só, Eli era um homem que servia a Deus, mas os filhos de Eli eram muito ruins. E daí por isso que Deus iria castigar Eli e a sua família. E ele falou isso para aquele menino Samuel. E no outro dia Samuel teve que contar tudo para Eli. Mas o que nós podemos aprender com essa história? Nós podemos aprender sobre a importância de nós ouvirmos a Deus, de nós estarmos atentos para aquilo que Ele pode nos dizer. Mas como eu vou conseguir ouvir a Deus? Vamos pensar o seguinte: quando você tem um amigo, né? Você conversa com seu amigo, certo? Isso aí. Então, com
com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos conversar com Deus, nós precisamos orar. Isso aí. Oração é conversar com Deus. Mas nós também precisamos aprender a ouvir, assim como Samuel precisou ouvir a voz de Deus, nós também precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E como nós podemos fazer isso? Sabe quando você está lá orando, Senhor Jesus, obrigada por este dia e tudo mais, você está conversando com Deus, ou até você está caminhando pela rua e você está conversando com seu amigo Deus, e você pode ficar em silêncio. Deus às vezes pode falar contigo através de uma pessoa, Ele pode falar contigo através de um amiguinho, através do papai e da mamãe, através dos professores e principalmente Ele pode falar contigo através da leitura bíblica. Isso mesmo. A Escritura Sagrada é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, então ali você pode ouvir a voz de Deus, você pode aprender mais sobre Deus e você pode conhecer mais a Deus. Então veja o quanto que é maravilhoso nós sermos amigos de Deus, assim como Samuel era. Isso mesmo, Samuel ouviu a voz de Deus e você também pode ouvir a voz de Deus através da Escritura Sagrada e tudo mais, tá? Então, não esqueça sobre a importância de orar, isso mesmo, de conversar com Deus, mas também não esqueça da importância de ouvir a Deus. As duas coisas são fundamentais. A oração, que é falar com Deus, e também ouvir a Deus. Combinado? Um beijão para vocês, que Deus cuide de vocês e aprendam com essa história e coloquem ela em prática em todos os dias da vida de vocês. Combinado? Tchau!